Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa Nádia. noite. Remédios. Boa noite, Leila. Boa noite, Simone. Boa noite, Rogério. Então, nós estamos aqui com esse desafio, né, de fazer esse segunda roda de conversa sobre o autismo, né, que é um evento que a gente foi idealizado ano passado. A Nájera, que é do Contato Evidências Educacionais, é a nossa parceira. Ela teve essa ideia lançou a ideia de poder fazer esse evento e nós abraçamos. Então, a gente quer agradecer a todos do evento, né? E agradecer aos intérpretes de Libra, da Simone e o Rogério, e a toda a disponibilidade dos palestrantes, né? Sintam todos bem-vindos. Então, o que a gente está fazendo hoje este evento, né? A gente está fazendo esse evento porque é uma segunda edição, né, do TEA-Apoio, que é o evento de comemoração do Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. A primeira edição foi um evento presencial e hoje, como nós estamos em quarentena, né, a gente teve ano passado mais de 100 participantes, realizado ali aqui na cidade de Caxias, no auditório do Senac, né? Então, nós, em tempos de pandemia e de quarentena, nós, do Instituto Sentidos e Contato Evidências Educacionais, representado pela diretora Nájera, resolvemos fazer o evento no formato online, né? Temos, vamos dizer assim, lançamos aqui esse desafio, né? Então, diante dos acontecimentos, a gente pode pensar num mundo antes do Covid-19 e um mundo que vem depois deles, porque a gente vai tirar muitos ensinamentos com esse vírus, com essa doença. Então, muitas realidades serão mudadas. Por exemplo, hoje em dia, home office é algo bem mais corriqueiro, que é o que mais acontece. Educação à distância, onde muita gente não dava valor, hoje em dia está dando valor à educação à distância. E o principal importante, que é o valor do contato social, né? Que agora que a gente está em isolamento, é onde a gente pode estar valorizando o outro. E também que é o melhor uso da tecnologia, que nós estamos falando hoje, né? Que nós estamos utilizando hoje para poder fazer esse evento, essa roda de conversa, né? Então, este ano, o 2 de abril, ele teve um tema da Europa, que era posso aprender, posso trabalhar. Só que a gente pode ver que com relação de poder aprender e poder trabalhar, não é a nossa realidade aqui brasileira, porque com relação ao autismo a gente ainda está na parte, a gente ainda está engateando com relação aos outros países, e principalmente com relação à Europa, mas a gente está andando, né? E a ONU, o tema desse ano da ONU foi a questão da transição para a vida adulta, né? Que é algo também que devemos estar alerta com relação a isso, porque às vezes a gente só pensa nas crianças, aí os adolescentes e os adultos, né? Como é que fica? Então, esse ano no Brasil, né, a revista Autismo, que é do Francisco Paiva Júnior, ela tem um tema que é respeito para todo o espectro, né? Aí ele fala com relação, falando do espectro, porque que há as diferentes formas de autismo, né? Onde eles lançaram até uma hashtag que é respecto, hashtag respecto, que é o respeito, e tudo começa pelo respeito, ok? Então essa é a minha fala inicial. Boa noite a todos. A gente vai iniciar os trabalhos, né? Iniciar os trabalhos com a Nájera, né? Que a gente vai falar sobre necessidades educacionais de pessoas com TEA. Então, a Nájera, ela é mestre em análise do comportamento e também é neuropsicopedagoga. A gente não vai estar aqui dando o currículo de todo mundo, né? Senão a gente vai passar a noite todinha, porque o currículo de vocês são grandes. Nájera, fique à vontade, isto é. Obrigada.
A gente tem um tempo a cumprir, certo? E bora falar aí sobre necessidades educacionais de pessoas com TEA. Tudo bem. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui junto com vocês, né? Falar sobre autismo é uma motivação muito grande para mim. Eu tenho uma grande inspiração, além de profissional, eu sou mãe de uma pessoa com autismo, de um pré-adolescente, como ele se intitula. E acho que a formação profissional, a discussão a respeito do autismo e sobre as necessidades da pessoa com autismo, sejam educacionais, sejam sociais, elas precisam ser discutidas, né, e essas questões elas precisam ser faladas mesmo, porque embora a gente pense que as pessoas já saibam o suficiente, ou que já tenham acesso à informação, a gente ainda percebe ainda, através de estudos, através de falas, que ainda há um lado muito precário ainda em relação ao atendimento efetivo da pessoa com TEA, né? Inclusive, estudos recentes mostram que pessoas com autismo participam pouco das atividades escolares, que muitos deles fracassam no desempenho escolar, e estudos mostram que esse fracasso, esse baixo desempenho, nem sempre está relacionado às características individuais da pessoa, mas por essas pessoas não receberem intervenção direcionada, intervenção adequada e que respeite as características específicas. Então, bem, eu sempre falo que desconsiderar as características individuais da pessoa é fingir que está incluindo. Então, não se pode pensar em inclusão se eu não conhecer o perfil do meu aluno. Pensando na aprendizagem de um modo múltiplo, né? Se aprende de várias formas, se eu não conheço as peculiaridades, as características específicas do meu aluno com autismo, eu não vou conseguir atender a essas necessidades de forma direcionada. Então, a partir de agora, a minha fala vai ser direcionada a falar sobre essas necessidades educacionais. As outras pessoas que vão falar aqui vão falar sobre aspectos comportamentais, aspectos relacionados à família, e, enfim, outras questões relacionadas à pessoa com TEA. O foco da minha fala vai ser necessidades educacionais da pessoa com TEA. Bem, então, o transtorno do espectro autista, a pessoa com TEA, ela apresenta características específicas que apontam a atrasos na comunicação, na interação social e no comportamento. Sabendo que a comunicação é uma via para a aprendizagem, é fácil pensar que uma pessoa com TEA, tendo essa dificuldade de comunicação, ela pode apresentar dificuldade na aprendizagem de conteúdos acadêmicos e outras aprendizagens. Em relação à comunicação, a pessoa com TEA ela tem dificuldade de entender, né, o que os outros falam, né, a linguagem receptiva, e também tem dificuldade de se expressar. E muitas pessoas com TEA podem não desenvolver a comunicação oral, que é a fala, né? Pensando em comunicação, eu falo de passar informações e receber informações de outras pessoas, não necessariamente da fala, da comunicação oral. A comunicação oral é um tipo de comunicação, não é a única comunicação. Pensando nesse modo, existe uma alternativa para atender a pessoa com TEA, né? Existe uma alternativa de comunicação para a pessoa com TEA, que é o sistema de comunicação por troca de figuras, né? A comunicação por troca de figuras é uma alternativa de comunicação para a pessoa com TEA, já que as pessoas com autismo, elas compreendem mais as informações visuais quando comparado a informações auditivas. Uma outra característica também da pessoa com TEA diz respeito a padrões de comportamento restritos, repetitivos e estereotipados. Pessoas com TEA têm dificuldade de se adaptar a mudanças de rotina. Daí a gente já pode imaginar o quanto que as famílias devem estar passando por situações complicadas nesse período de
reclusão, né, esse período onde as famílias têm que ficar em casa e eles estão nesse distanciamento da rotina escolar. Então, as pessoas com TEA, elas têm dificuldade de mudar de rotina, de quebra de rotina. Então, elas se organizam bem sob controle de previsibilidade. Pensando nisso, né, existe um sistema de ensino para pessoas com TEA, que é o ensino estruturado, né? O ensino estruturado, ele organiza, oferece uma organização ambiental, uma organização de atividades, em que a própria organização do ambiente das atividades, elas se tornam estruturadas e organizadas no sentido de mostrar visualmente para a criança o que a atividade espera dela, uma rotina escolar, e, portanto, pode reduzir alguns tipos de problemas de comportamento. Um outro aspecto que é relacionado também, de um modo geral, às dificuldades adaptativas, de necessidades educacionais de pessoa com TEA, é relacionado com a interação social. Né? As pessoas com TEA têm dificuldade de fazer interação social com outras pessoas, mas essa dificuldade também pode estar muito relacionada, em alguns casos, com as dificuldades de comunicação, né? Imagina, a comunicação ela é uma ponte de contato para qualquer pessoa, né? Entre pessoas da mesma idade, entre pares, e entre pessoas de idade diferente, crianças, adultos, adolescentes. E à medida em que a pessoa tem dificuldade de falar aquilo, de contar aquilo que precisa e de entender aquilo que o outro precisa, é claro que aí já é estabelecida uma barreira, né, de contato com a outra pessoa. Além disso, existem outras questões, a pessoa com autismo tem algumas dificuldades sensoriais, né? Tem alguma desorganização sensorial, e todas essas questões, elas precisam ser pensadas quando a gente propõe que uma criança seja incluída na rede regular de ensino, né? Dado que é um lugar onde tem muitas pessoas, é um lugar onde é exigido que a pessoa fale, é um lugar onde é exigido que a pessoa receba informações, é um lugar onde é exigido que a pessoa permaneça sentado por um tempo programado para fazer uma atividade, que ela permaneça atento, né, a informações que às vezes são concorrentes com outras informações da sala. Então, imagina, é uma exigência muito complexa, são exigidas muitas habilidades básicas que, às vezes, as pessoas com TEA apresentam dificuldades. Todas essas barreiras, elas podem ser enfrentadas. Eu estou contando que existem barreiras que podem dificultar a aprendizagem. E é exatamente aí que está o nosso papel enquanto educador. Intervir frente a essas dificuldades e organizar o ambiente, organizar a programação de ensino num sentido direcionado para essas características que o nosso aluno com TEA tem. Em relação ao ensino de habilidades acadêmicas mais específicas, as pessoas com TEA, elas têm muita dificuldade em manter a atenção em um assunto importante quando tem outras coisas concorrendo, né? Por exemplo, tradicionalmente, nas atividades escolares, os professores mostram os conteúdos e enchem a tarefa de desenhos, sabe? De coisas para a tarefa ficar bem bonita. Então, a pessoa com TEA pode não prestar atenção na coisa mais importante e prestar atenção nesses detalhes que são irrelevantes, né? A gente chama isso, na literatura, de responder sob controle restrito de estímulos. Então, ele presta atenção em coisas que não são muito importantes, quando tem eles perdem a atenção em coisas que são importantes, quando tem outras coisas desimportantes concorrendo. Então, nesse caso, o ideal é que os professores, eles deixem as tarefas o mais limpo possível, deixem as atividades o mais direcionado possível, deixem as tarefas o mais claro possível, tire o máximo de estímulos concorrentes e deixe só as informações relevantes para impedir essa concorrência, que, considerando já as características específicas do TEA, podem atrapalhar a aprendizagem. Relacionada também à necessidades educacionais específicas da pessoa com TEA,
Lá no início eu contei que as pessoas com TEA, elas são pensadores visuais, ou seja, elas aprendem mais fácil pelo visual do que pelo auditivo. Então, as pessoas com TEA, elas têm dificuldade de entender instruções orais muito prolongadas. Por exemplo, se você der instrução muito longa, a pessoa com TEA, ela pega só metade da informação. E as outras coisas que foram faladas depois, elas se perdem. E pode ser que no meio dessa fala tenha alguma informação, alguma coisa importante que ela deixou de entender, de aprender, e, portanto, possa dificultar a compreensão de um conteúdo. Então, nesse caso, a orientação é dar instruções mais claras, dar instruções mais direcionadas, dar instruções o mais claras possível, mas que não perca o conteúdo, a essência do que você precisa dizer para essa pessoa. Uma outra dificuldade educacional específica da pessoa com TEA diz respeito à desregulação sensorial. Por exemplo, à medida que a pessoa com TEA é exposta a muita exposição sensorial, barulhos muito altos, pode, por exemplo, ou estimulação sensorial tátil, por exemplo, pode ser que cause uma desregularização e que essa pessoa se desorganize e apresente comportamento considerado como inadequado e disruptivo, né? Então, é necessário que a gente controle o máximo possível, né? A gente sabe que as características da sala de aula, ela às vezes não permitem, né? Mas vamos pensar naquilo que é possível para a nossa sala de aula e organizar a sala de aula com essa redução de excesso de estímulos auditivos e sensoriais para facilitar aí a adaptação da pessoa com TEA. Então, a pessoa com TEA, ela se organiza muito melhor, né? Eu fui falando das dificuldades, agora eu vou falar das facilidades, né, para finalizar a minha fala. As pessoas com TEA, elas se beneficiam da organização visual, então, usar estímulos visuais, né? Se a criança lê, usar estímulos escritos, mais desenhos, enfim, a gente tem que considerar as características da pessoa. Também organizar o ambiente, né, a estruturação do ambiente, né, deixar organizado o lugar certinho que ele vai sentar todos os dias, os materiais que ele vai precisar todos ali disponíveis, né, organizado numa sequência, as agendas escolares com a sequência das coisas que ele vai fazer naquele dia, é importante, organizar uma rotina, né, se, por exemplo, acontecer de precisar mudar alguma coisa na rotina daquele dia, informar para a pessoa com autismo, dar essa previsibilidade para a pessoa com autismo, porque eles se beneficiam dessa previsibilidade, dessa organização. Então, muitos problemas de comportamento, que vai ser falado mais adiante sobre problemas comportamentais, eles podem ser evitados se a gente cuidar da possibilidade para a pessoa se comunicar, dizer o que sente, entender o que o outro espera dela, de organizar o ambiente, deixar disponível ali para ele as coisas das quais ele pode precisar, organizar numa sequência a rotina, informar caso haja uma mudança nessa rotina. Então, todas essas coisas, todas essas alternativas que eu fui dando, elas podem evitar que a pessoa ela apresente um problema de comportamento. Então, para finalizar, eu vou falar sobre os caminhos que são importantes para a inclusão da pessoa com TEA. Então, é importante avaliar as habilidades que essa pessoa tem. Então, é importante medir, através de instrumentos de triagem, de avaliação de repertório inicial, quais as habilidades que o meu aluno tem e aquelas que ele ainda não desenvolveu, para eu poder, a partir desses dados, programar, organizar o meu planejamento educacional individualizado, né, que estabelece metas de ensino para aquela criança. É necessário, né, fazer as adaptações, caso seja necessário, e essas adaptações, elas devem considerar todas essas necessidades que eu disse anteriormente. Então, eu adapto se necessário.
Mas se eu não considerar essas características, se eu não der esse suporte para a pessoa com autismo, certamente ela vai apresentar muitas dificuldades em aprender num contexto de ensino regular. Né? E vejamos que muitas dessas coisas, essas dificuldades, elas não podem não estar relacionadas só com a criança, mas com a forma que o ensino foi programado. Então, é de responsabilidade nossa dar esse suporte, organizar o ensino de uma forma que seja compatível com todas essas características que eu contei aqui. Ok, muito bem. Estão me ouvindo legal? Ouviu? Sim. Só a imagem que está. Nós vamos prosseguir com as falas, né? E posteriormente, no final, a gente vai, se tiver alguma pergunta do público, a gente vai estar repassando para vocês, né? E a gente vai estar prosseguindo. Então, vamos ao seguinte: próximo tema de conversa, nós vamos falar sobre parceria, família e escola, a importância para a inclusão escolar efetiva, com a neuropsicopedagoga Remédios Barretos. Então, professora Remédios. Olá, boa noite mais uma vez. Quero parabenizar o Instituto Sentidos, na pessoa do professor Aristóteles, que vem desenvolvendo um trabalho bastante significativo aqui no Piauí, no Maranhão. Parabéns, professor, e toda a sua equipe. A sua fala inicial ela foi muito pertinente, principalmente quando se fala de educação, se fala de compromisso. Parabéns, Anángela, tua fala foi maravilhosa, tá? Justamente essa efetivação é que se torna a palavra ação. E quando eu falo de ação, eu falo de conhecimento, de compromisso, né? E o nosso tema hoje é parceria família e escola. A importância para essa educação, né? Para a educação inclusiva, escolar efetiva. E aí, quando se fala de inclusão, existe ainda uma ideia muito diferente da nossa sociedade. Porque quando eu falo de incluir, eu falo de quê? De ações concretas, onde eu possa modificar um cenário de uma realidade que está aqui na minha frente. Eu trabalho tanto do lado terapêutico, quanto também em escola, e a gente ouve muito dos pais essas questões, essas indagações, essa angústia por parte da família, quando se fala da inclusão escolar. E o que me deixa mais inquieta é porque ainda existe muitas famílias que ainda usam o nome medo. Eu tenho medo de colocar meu filho na escola. E isso me traz uma angústia muito grande. Eu queria até pontuar aqui a fala de Joseli Barros, que eu achei muito interessante, que ela diz: inclusão, educação, justiça, diversidade, diferenças, respeito, convivência, tolerância, paz. São palavras soltas que, conectadas, incorporadas à nossa vida, resultam num mundo bem melhor. Nós estamos agora numa época bem diferente, estamos vivendo uma pandemia, onde nos leva também às reflexões minha enquanto pessoa, enquanto profissional. Vamos falar desse processo educacional. E a fala do professor Aristóteles foi muito pertinente, porque o processo educacional ele é uma fase da vida que reflete diretamente em comportamentos futuros do indivíduo. E precisamos de ação, porque existem muitas discussões, nós estamos aqui em época de quarentena, iniciando uma semana santa, estamos fazendo as discussões aqui de inclusão escolar, de TEA, dentre outras discussões que acontecem no nosso cotidiano, que ainda existe
questões que precisam ser levadas em consideração por nós, de família, que somos escola, que temos uma função social muito importante para todo esse processo. E é pertinente que nós, enquanto educadores, precisamos entender a importância do papel da família e da escola nesse processo educativo. E essa parceria, que ela pode ajudar muito o aluno nessas suas necessidades especiais. E aí vem o questionamento: como a escola pode ajudar? Como a família pode ajudar com ações afetivas, onde eu possa fazer o diferencial? Eu pontuei uma questão que eu torno ela bastante significativa, porque a inclusão escolar, quando eu falo de inclusão, eu devo falar que a escola ela deve garantir a aprendizagem dos seus alunos especiais de uma forma democrática, de uma forma ética e cidadã. Portanto, cabe a todos os profissionais que fazem a escola, professores, é o primeiro passo para que realmente essa parceria da família e a escola possa acontecer de forma efetiva. Essa formação continuada, esse conhecimento, ele é importante, porque não adianta incluir só por incluir. Incluir é agregar, é abraçar, é juntas nessa dicotomia fazer uma caminhada alinhada para que realmente o processo aconteça. A inclusão, mesmo em vários decretos, leis, que são demais, a gente nem acompanha tanto assim, mas ela acontece quando eu quero que ela aconteça. A escola, como uma instituição que tem um papel importante social, ela precisa que todos esses que façam a escola procurar de uma forma mais organizada, de uma forma de conhecimento, alinhada, levar em consideração as dificuldades individuais de cada sujeito que ali a fazem. Nós sabemos, estamos falando aqui hoje de TEA, mas esse TEA, essa criança TEA, esse sujeito com TEA, ele pode ter comorbidade, ele pode ter um TDAH, ele pode ter um outro problema atrelado. E aí? Eu vou me limitar, eu já sei que a criança tem algumas inabilidades, que dentro do contexto educacional, a gente vê as habilidades de leitura e de escrita, as habilidades de raciocínio lógico, as habilidades socioemocionais, e a gente ainda hoje, com todo esse escabouço de conhecimento, a gente ainda escuta alguém está incluído porque ele se dá bem, ele já conhece os colegas, isso é um fator importante, é uma habilidade importante, mas ele precisa se desenvolver, ele precisa avançar dentro de todas as suas etapas, para que realmente ele consiga essa autonomia dentro desse conhecimento. E aí eu pontuei, assim, algumas questões relacionadas, que é só um conhecimento nosso, enquanto escola, enquanto família. A LDB, lá a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que as escolas têm a obrigação de se articular com as famílias, e os pais têm o direito de ter ciência desse processo pedagógico. Isso é um fato importante. Muitas famílias ainda não têm essa ciência desse processo pedagógico. Muitas vezes, não estou generalizando, existem escolas que realmente estão fazendo um papel excelente, assim também como família, mas quando a gente vê essa relação bem mais próxima, você vê um resultado bem mais significativo. A gente vê o avanço da criança quando essa família está presente. A escola em si, ela precisa ter conhecimento
como esse conhecimento, esse professor, na sua formação continuada, a formação continuada, ela é importante dentro desse processo, porque ela vai fazer com que esse profissional vá entendendo essas mudanças, as estratégias que eu posso utilizar dentro desse processo educativo. Existe uma fala de Marion que eu acho muito pertinente. Eu vou aqui dar uma modificada nessa fala dela. Se o sujeito não aprende da forma de como lhe é ensinada, é melhor ensiná-lo da forma em que ele possa aprender. Aí é onde entram as adaptações, aonde entram os recursos adequados para aquela aprendizagem realmente aconteça. Eu preciso entender o que é uma rotina dentro desse meu contexto educacional. Mas eu preciso fazer uma rotina específica para o meu aluno? Não existe isso. A rotina, ela é coletiva. A sala de aula, ela é coletiva. Eu posso adaptar as situações, como você falou, Nájila, muito bem, a tua fala com bastante propriedade, a cada sujeito que está ali dentro do processo, porque ele é único no sentido bio e psíquico, mas existe uma contextualização que envolve essa criança. Existem crianças verbais, não verbais, e aí, como é que eu vou ensinar? Onde aí entra a escola e a família com esse olhar muito mais perceptivo. Quem é esse sujeito que aprende? Essa avaliação diagnóstica, quando a criança chega dentro da escola, ela é necessária. Não se limita a apenas um diagnóstico médico, um laudo médico. A minha avaliação, ela é fundamental, porque eu preciso entender quais são as maiores dificuldades dessa criança. Ela não chega numa escola, uma tábua rasa, ela já vem com informações. É por isso que quando a família ela é presente, ela é atuante, com terapias externas e outras orientações mais, a gente percebe e vê um resultado maior nessa criança. Os avanços dessa criança, em todos os aspectos, ele é visivelmente mostrado. E aí cabe nós, aqui é o potencial dessa criança, é o real onde ele apresenta, mas eu preciso, dentro desse meu currículo pedagógico, transformar esse conhecimento, esse real, em potencial. Aí é onde precisa de um planejamento. O planejamento ele é importante. Tem muitas escolas que precisam ainda ter o quê? Uma sala de recursos, porque a sala de recursos, o professor que está lá, ele precisa entender o que é inclusão, ele precisa entender do que é um apoio, o que é adaptação, o que eu posso utilizar desses recursos, ele precisa conhecer o planejamento escolar, ele precisa conhecer a escola como um todo, porque senão essa inclusão, ela fica disfarçada. Quando se fala de uma efetivação família e escola, eu preciso falar de ação. E a ação é o que me provoca, eu enquanto professor, eu enquanto diretor, coordenador, família, está fazendo com que realmente essa inclusão aconteça. O papel dos pais é estimular o comportamento dos filhos, né, mostrando interesse, e com eles aprender a ensinar. Dentro de todo esse processo, uma criança que está lá na educação básica, para ele chegar no ensino fundamental, ele precisa desenvolver essas habilidades básicas, essenciais, para que todo esse processo dele de mudança, de entendimento, ele possa ir ajustando. E o planejamento escolar, ele precisa ser visto com essa criança que aprende aqui nesse real e o potencial, porque aí eu vou planejando as atividades, eu vou orientando a família, eu vou dando sugestões caso precise de terapias externas, para que realmente a escola e a família tenham um suporte
mais significativo durante todo esse processo de ensino-aprendizagem. A família sozinha, ela não tem condições. A escola sozinha também, ela não tem condições, porque a escola, ela complementa tudo isso, oferecendo os conteúdos, dentro de uma formação educacional, que dentro dessa formação, ela precisa ser adequada às necessidades de cada criança, com adaptações, como eu já falei, com rotinas, orientações externas, orientações também aos pais, porque é muito importante. A escola, ela é parte integrante do processo educativo desses alunos. Seu desenvolvimento, ele é insubstituível e extremamente necessário dentro desse ambiente escolar. E o pilar mais importante dentro do processo. Deve criar condições emocionais e de sustentabilidade desse aluno. Hoje nós sabemos que as escolas já vêm mudando o seu cenário, não está ligada só ao pedagógico, mas já tem uma equipe, né, de profissionais que está ajudando essa escola dentro de todo um processo para que esses professores também tenham um suporte mais eficaz para que o processo ele seja de uma forma mais organizada. É importante também a gente destacar que os pais, os responsáveis, eles são estrategicamente colocados como articuladores e mediadores, pois são eles que podem fazer com que a comunicação se desenvolva para integrar os envolvidos no trabalho, que visa o bem-estar e o desenvolvimento do aluno. Ou seja, não existe uma escola eficaz se não existe uma família eficaz, e assim vice-versa. A escola inclusiva é aquela que garante a qualidade do ensino educacional a cada um dos seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e respondendo a cada um de acordo com suas potencialidades e necessidades. Assim como todo corpo docente, não é só apenas uma sala que tem uma criança especial, ele faz parte daquele contexto. E é importante que todos os profissionais envolvidos dentro dessa instituição, eles sejam conhecedores do que é TEA, quais são as causas, não só das questões médicas, mas dos comportamentos, porque nós não podemos atrelar um conceito de um TEA a todas as crianças em relação a comportamento. Cada um tem os seus comportamentos diferenciados, porque eles são únicos, mas eles vêm de uma complexidade de fatores, família, são os estímulos externos e outras coisas mais que vão orientando e facilitando em todo esse processo de ensino-aprendizagem, né? Quero deixar aqui o meu agradecimento, mais uma vez, por essa oportunidade e coloco-me à disposição para dúvidas e esclarecimento. Muito obrigada. Professora Remédio, uma bela fala, uma bela contribuição, né? Você falou muito bem sobre que essa importância da tríade, né? Que é a família, a escola, a equipe multiprofissional também, que é muito importante, né, que contribui muito para as crianças com deficiência, né? Não só para o autismo, mas com toda e qualquer deficiência que necessita de uma orientação, que necessita de um apoio de uma equipe multiprofissional. Tem até gente que, tipo a Tereza Cristina Azul, ela até falou aqui no YouTube, falando assim, os professores hoje buscam cada vez mais conhecimento para poder lidar com essas situações, mas ela falou aqui antes, a Tereza Cristina, existem muitas barreiras na comunicação escola e família, escolas que têm dificuldades em compreender importâncias das adaptações, dentre outros fatores, né? Aí a gente pode estar comentando isso posteriormente, tudo bem? Então a gente vai prosseguir com a psicóloga Leila, né? A psicóloga Leila, que vai falar sobre a questão do comportamento problema, como manejar, né? Então, Leila, a fala está com você. Olá, boa noite.
Gostaria de agradecer o convite do Instituto Sentidos, ao professor Aristóteles, e para mim é um prazer, uma honra dialogar um pouco com vocês sobre os comportamentos inadequados. Eu não gosto muito de utilizar esse nome comportamento problema, então vamos chamar de comportamentos inadequados. Então, como manejar? O primeiro passo para a gente poder compreender e ter o melhor manejo é a gente conhecer as características do transtorno, como já foi mencionado na fala das colegas. Então, esse primeiro ponto, ele é fundamental, ele tem muita relevância para todas as estratégias que vão ser adotadas com a criança. Dentre esses sintomas, a gente pode pontuar a rigidez, a inflexibilidade do pensamento, da linguagem e do comportamento. Então, a criança, ela tende a adotar a sua própria rotina, os seus rituais específicos, e tudo isso gera nela um sentimento de sofrimento, quando tem que interromper para se adequar às novas rotinas. Mas é importante que haja esse entendimento dessas características exatamente para trabalhar isso de forma organizada. Outro ponto bem importante é conhecer o perfil da criança, suas preferências, suas limitações. O desconhecimento sobre o autismo é uma das barreiras que impede esse melhor manejo. Então, o não entendimento ou a incompreensão dessas limitações e dessas preferências vão impactar diretamente nesse manejo. A ausência de orientação, é muito importante que os pais eles possam buscar uma orientação com um profissional especializado, onde possa acompanhar e possa desenvolver estratégias para melhor manejo. A ausência de rotinas, já foi falado sobre as rotinas, a importância de uma rotina, a importância das regras e dos limites, tudo isso precisa ser trabalhado de forma sistematizada. E tudo isso vai ser ensinado e os modelos que são dados à criança faz com que ela ajuste esses comportamentos. Dentro disso, a gente pode também perceber que a gente precisa trabalhar de tal forma que evite reforçar comportamentos inadequados. A gente precisa compreender o que são esses comportamentos inadequados e o que eu posso fazer para evitar que isso apareça, que isso surja. Então, muitas vezes, a superproteção, você acaba, enquanto familiar, adotando uma postura de superproteção, muitas vezes ceder, né, aos desejos da criança, aos caprichos, reforçar comportamentos adequados, como elogiar, por exemplo, é uma boa estratégia, usar um tom de voz adequado, falar de forma clara. Muitas vezes também é importante não impedir a autonomia da criança, deixar que a criança desenvolva sua autonomia. Outras situações que podem também levar a comportamentos inadequados ou comportamento problema. A dificuldade em expressar pensamentos, a dificuldade em expressar comportamentos, muitas vezes o não ser compreendido. A comunicação da criança no TEA, muitas vezes, ela pode não ser entendida pelas pessoas que o cercam. E essa não compreensão pode dificultar esse manejo. A própria dinâmica familiar também, a forma como a criança é criada, o excesso de estímulo, todas essas questões são fatores importantes que podem levar a criança a apresentar resistências, crises de birra, diante de situações novas ou situações que são impostas. Vale também destacar que alguns desses comportamentos problema ou comportamentos inadequados pode ocorrer na forma de uma comunicação não verbal, como foi colocado anteriormente. Muitas vezes, uma crise de birra ou então uma explosão, ela precisa ser compreendida, o que antecedeu esse comportamento. Nem sempre vai ser uma crise de birra. Pode ser que ocorra como uma forma de uma comunicação não verbal. Isso ocorre muito nas crianças com TEA, que não são verbais. Então, a falta dessa compreensão, o não ser compreendido, a uma solicitação, por exemplo, pode gerar esses comportamentos. Ou então, ela tentar demonstrar que algo não agrada,
isso também pode gerar comportamentos inadequados. Então, é interessante que você conheça o perfil da criança e tente perceber, tente observar, se aproximar, para que você possa distinguir esses comportamentos. E o que devemos fazer diante dessas alterações ou dessas dificuldades? Primeiro, as famílias, elas devem seguir uma orientação personalizada de um especialista. Os estímulos adequados, eles vão funcionar como reforçadores positivos do comportamento da criança. Então, é importante trabalhar desde pequenininho, desde cedo, a questão das regras e limites. Colocar isso de uma forma clara e de tal forma que essa criança possa ser ensinada desde pequeno e possa ser compreendida, assim como essas regras precisam ser colocadas de forma clara para facilitar esse comportamento e se tornar mais adaptativo. Dentro disso, é muito importante a unificação da opinião de pais. Torna-se importante que as famílias e os pais, eles tenham o mesmo diálogo. Evite distinção de opiniões, porque isso causa confusão para a criança. E a criança pode interpretar isso de forma diferente, inadequada. E muitas vezes a criança pode manifestar comportamentos, como, por exemplo, para tentar conseguir alguma coisa, para tentar ter ganho secundário, com esses comportamentos inadequados. Então, é importante não ceder, mas é importante compreender essa mensagem e tentar unificar esse discurso. A família, ela não deve abrir mão do lazer, é importante o lazer, é importante o bem-estar, como é importante também obedecer esses limites. A criança com TEA, ela deve ser tratada como qualquer outro filho, qualquer outra criança, sem distinção. Muitas vezes, a permissividade pode também gerar esses comportamentos inadequados. A família, ela deve ser firme, ela deve ser consciente, ela deve ser consistente também no olhar, nas palavras, nas atitudes, e resistir aos comportamentos que muitas vezes pode ser para ter ganho secundário, como eu coloquei anteriormente. Evitar bater, evitar gritar com a criança, usar um tom de voz adequado, proteger, no caso de autoagressões, né? Todo comportamento inadequado, ele precisa ser ressignificado e redirecionado para que a criança aprenda e adquira um novo repertório comportamental. Quanto mais o discurso for claro e objetivo, mais rápido a criança vai compreender a mensagem. Isso vai facilitar a compreensão, inclusive a compreensão do não, quando o não for de fato necessário. É importante também, dentro desse momento de colocar o não da criança, perceber situações que podem ser negociadas, situações que podem ser conversadas, para que o relacionamento entre pais e filhos fique um relacionamento mais agradável. A autoridade também, ela precisa existir no momento certo. Então, essa autoridade parental, ela deve ser exercida sem autoritarismo. Então, é importante que os pais, desde pequeno, comecem a trabalhar essas questões comportamentais, como eu coloquei anteriormente, inserindo as regras dentro de casa, colocando os limites. Isso tudo vai facilitar a criança adquirir esse novo repertório comportamental e, consequentemente, isso vai facilitar o manejo dela também em outros espaços, inclusive na escola. Dentro dessas orientações, é importante, principalmente para a família, compreender como eu posso tratar melhor o meu filho, como eu posso compreender melhor essas limitações, o que eu posso fazer para estimular de forma adequada. Então, dar atenção a coisas que realmente precisam ser dadas essa devida atenção. Focar, elogiar, parabenizar, sempre que a criança emitir esse comportamento desejado. Então, quando os seus filhos cumprirem essas regras e essas expectativas, eles vão perceber isso também. Então, reforçar essa obediência
para que essa obediência ela se mantenha, ela seja contínua. O elogio e o incentivo, eles vão fortalecer esse elo, essa ligação entre pais e filhos. E vai aumentar também esse bom comportamento. Também vai ajudar a ensinar essas novas habilidades, né? E isso vai se tornar muito mais agradável, muito mais prazeroso. Então, a gente precisa compreender que, muitas vezes, o elogio ele é uma arma forte, é uma recompensa que é necessário que você emita sempre que você perceber que a criança fez aquele comportamento desejado. Uma forma significativa dos filhos aprenderem valores é observando o comportamento dos pais. Então, é interessante que os pais consigam manter sempre um diálogo, né, um diálogo consistente, ensinando valores através de conduta e da própria experiência de vida. Adotar rotinas, as rotinas dentro de casa, elas são muito importantes, elas vão organizar o dia a dia da criança, e nessa época de pandemia, né, nesse tempo que a gente está vivendo, em que houve uma quebra brusca dessa rotina, é interessante adotar novas rotinas, ressignificar, perceber melhor as necessidades da criança, o que ela gosta, o que eu preciso fazer para que a criança não fique o tempo todo ocioso, porque muitas vezes esses comportamentos inadequados, eles podem aparecer mediante essa quebra dessa rotina. Então, é importante aproveitar esse momento para conhecer mais a fundo as nossas crianças e desenvolver atividades para que possa ajudar também a ocupar um pouco mais o tempo e manter a criança dentro de um padrão de comportamento que a gente deseja. Incentivar essas manifestações de afeto, de segurança e de cooperação também, né? Ajudar a criança dentro de casa, ela também trabalhar, desenvolver a autonomia dela, dentro do que ela pode fazer. Então, a questão do incentivo e da recompensa, ele traz um efeito, ele surte um efeito muito positivo, e isso é interessante também que seja percebido. A questão do respeito aos próprios irmãos dentro de casa, corrigindo os comportamentos inadequados, substituindo por outros comportamentos mais adaptativos, incentivar a pedir desculpas diante de erros, trabalhar essas frustrações, trabalhar o desenvolvimento de emoções. Tudo isso vai ajudar a criança a superar essas fraquezas e incapacidades e vai ajudar também a desenvolver, a melhorar essas habilidades socioafetivas. Dentro de tudo isso que a gente conversou, e levando em consideração esse tempo de pandemia, é importante desenvolver atividades com as crianças, onde possa organizar tanto essa parte pedagógica, como a questão afetiva, socioafetiva, melhorar mais ainda esses vínculos, desenvolver atividades onde a criança possa perceber essas emoções nela e nos outros. Então, tudo isso é uma oportunidade em que a gente pode trabalhar e é uma oportunidade em que você pode estar preparando a sua criança para o mundo. Finalizo a minha fala deixando uma mensagem de Skinner, onde ele fala que os principais problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos nossa compreensão do comportamento humano. Muitas vezes a gente vê comportamento problema porque a nossa compreensão do mundo ela não está adequada. Então, a gente precisa melhorar um pouco a nossa compreensão sobre a criança com TEA, sobre os comportamentos, sobre como ela aprende, como ela gosta, sobre todos esses aspectos que envolvem o comportamento. Melhorando nossa compreensão, a gente vai conseguir melhorar todas essas habilidades na criança com TEA. Então, essa é a minha contribuição, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Então, obrigado, Leila. Muito boa a sua fala. E a professora Remédios? A professora Remédios, acho que deu uma saída.
até hoje, aqui no YouTube, o povo está dizendo, a Edinalda Moreno, ela falou que é verdade que a cada um vai ter um comportamento diferente. Né? Quando a gente fala que os professores hoje buscam cada vez mais conhecimento para poder lidar com essas situações, isso a Arlene Marques comentando, e a Edinalda falou sobre isso, que é verdade, que cada um vai ter comportamento diferente. A Thalia Medeiros deu uma boa noite, disse, realmente precisam conhecer, é importante destacar que os professores necessitam entender o que é adaptar e por que adaptar, né? E a Edinalda ainda, muitas vezes procuramos culpados e não aliados. Também nós temos aqui a Solange Moura, que ela também diz o seguinte, são muitas barreiras encontradas entre escola e família. A maior delas é quando o professor conversa com os pais e que leva um filho a um profissional de saúde por um comportamento inadequado e os pais não levam, né? A Samara Jesus diz que é fundamental esse diálogo. E ele fala, a Tereza Cristina Azul, né, que seja mãe de autista, ela fala que tem de rotinas confusas com meu filho. Ela diz que ela está fazendo uma pergunta aqui para vocês. Como trabalhar com comportamento inadequado com jovens terra? Jovens rebeldes, ou seja, mal educados. Quem pode estar respondendo? Nájera? Ou a Leila? Pronto, posso responder. Seria interessante compreender, né, compreender esse jovem, compreender o que é esse comportamento, como esse comportamento dele ocorre, o que antecede esse comportamento dele. Muitas vezes existem variáveis que fazem com que a gente se comporte, a gente se expresse. Então, se de repente seria interessante essa pessoa que fez a pergunta, né, tentar buscar ajuda com um profissional, uma orientação profissional de como se comportar diante dessa pessoa, né? Lembrando que muitas vezes o não ser compreendido, o não ser entendido dentro dos seus desejos, das suas limitações, faz com que você também se comporte de uma forma inadequada, né? Então, seria interessante realmente ela buscar uma orientação profissional para que possa, juntos, desenvolverem estratégias para que possa melhorar o comportamento, tanto do jovem, quanto as ações que partem também dos cuidadores, né? Nájera, tem algo a comentar? Eu concordo com a professora Leila, assim, acho que todo comportamento tem uma função e não tem uma receita para manejar comportamento. Eu acho que essas orientações elas têm que ser direcionadas, né? Para a gente entender comportamento, a gente precisa entender os eventos que antecedem esse comportamento e aqueles que são dados como consequência desse comportamento, e só a partir disso é que a gente vai conseguir saber quais são as variáveis que estão mantendo esse comportamento. Então, é necessário que realmente haja uma orientação direcionada para esses casos, sabe? Não dá para saber, assim, o que fazer com um jovem no perfil geral, entendeu? A gente precisa conhecer esse jovem, o contexto que ele está inserido, como que ele se comporta, em quais situações ele se comporta, como que as outras pessoas se comportam diante do comportamento dele. Enfim, tem que ser uma orientação muito direcionada e precisa ter acesso a outras informações mais específicas para poder o profissional conseguir dar uma orientação direcionada e mais eficaz. Ela continua, a Tereza, a Cristina, que ela continua a dizer, eu aprendi muito essa questão da forma de lidar com o comportamento inadequado do meu filho, a partir de cursos de aprimoramento e no atendimento dele com a abordagem do análise do comportamento, da análise do comportamento aplicada. Uhum. Né? A Viviane Silva, ela fala o seguinte, tem um aluno com TEA que fala, mas não tem diálogo coerente. Gosta de falar sozinha e não é alfabetizada. E tem idade avançada.
Você fez um Um comentário. Certo. Aí ele diz aqui, a Kelcimara tem uma pergunta. Referindo ao âmbito educacional, quais comportamentos os professores precisam ficar atentos de crianças com TEA? Precisa o quê, Aristóteles? No âmbito educacional, quais comportamentos os professores precisam ficar atentos de crianças com TEA? Fala de comportamento, né? Em sala de aula, acredito, né? Você quer falar, professora Leila? Sim, primeiro, a gente está falando de pessoas com TEA, onde a gente tem uma classificação de nível 1, nível 2, nível 3. Então, seria níveis leve, moderado, severo. É preciso que a gente compreenda o perfil desse aluno, é preciso que a gente compreenda as características desse aluno, quais são essas dificuldades, quais são essas limitações. Então, qualquer ação por parte do professor, ele precisa ter acesso a esse perfil desse aluno. Então, geralmente se faz o diagnóstico do aluno nos primeiros dias de aula. Então, com base nesse diagnóstico, é que a gente levanta estratégias para melhor lidar com as dificuldades e desenvolver as habilidades desses alunos. Então, assim, qualquer estratégia que o professor possa adotar para com esse aluno, é preciso que veja de forma muito individualizada o currículo desse aluno, tá? Então, não tem como a gente dar uma informação pronta. É preciso que a gente analise o perfil do aluno e tenha ações direcionadas, muito individualizadas para esse aluno. Aristóteles, será se eu fiquei em dúvida na pergunta dela, se ela estava perguntando, por exemplo, quais sinais de autismo ou sugestivos de autismo podiam ser observados nos alunos, ou quais dificuldades, como a professora já respondeu, a professora Leila, quais dificuldades a gente pode observar em relação à aprendizagem? Eu fiquei confusa na pergunta. Ela perguntou quais comportamentos os professores precisam ficar atentos de crianças com TEA. Então, crianças já diagnosticadas, né? Entendi. Então, a professora Leila respondeu. Tá bom. Pois é. Então, não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração. Então, minha gente, a gente já está com mais de 1 hora, né? E acredito que a gente plantou uma semente, né? A gente fez algo, não deixou em branco, a gente fez alguma coisa com relação a este mês, com relação ao autismo, né? Então, a gente vai estar encerrando aqui com considerações finais de cada uma, né? E, para terminar, eu volto a estar falando. Bora lá, começando pela professora Remédios. Muito feliz por ter contribuído e também ter aprendido muito com as profissionais, a Nájara, a Leila, que já vem fazendo um trabalho bastante significativo comigo, e a você, professor Aristóteles, e toda a sua equipe. Mais uma vez, os parabéns. Quero dizer para a sociedade geral que falar de inclusão é falar de compromisso, é falar de dedicação, é falar de conhecimento. Que o nosso conhecimento e que o nosso compromisso com a educação é uma fonte, como é que se diz? Que não tem fim. A gente precisa realmente levar em consideração essas duas instituições, família e escola. Quando a gente une essas duas instituições, todo um processo social ele vai se envolvendo de forma eficaz, de uma forma significativa e de grande valia
para dar sentido que realmente é educação. Que a gente nunca perca a esperança de dias melhores, de propostas melhores e de educação melhor, porque o que faz a educação se tornar eficaz é justamente essas rodas de conversa, esse compromisso com a educação em todos os seus segmentos. E parabéns mais uma vez pela iniciativa. Obrigada. A Leila. Gostaria de agradecer o convite novamente, dizer que dialogar com as colegas foi um grande prazer. É sempre muito bom a gente conversar sobre assuntos que são assuntos do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? Trabalhamos no âmbito educacional e clínico com crianças com autismo, e para mim é um prazer enorme falar sobre o tema, conversar sobre essa temática tão relevante, e parabenizar o Instituto Sentidos pela iniciativa de colocar essa roda de conversa nesse tempo tão oportuno, né? Estamos todos em quarentena e acredito que essas falas elas vão contribuir para o dia a dia das mães, dos pais, das famílias, dos professores, de tudo que a gente conversou. Tenho certeza que vão ficar boas orientações, e tudo isso pode ser colocado em prática nesse período, para que a gente possa não só estimular as habilidades pedagógicas, mas também as habilidades socioafetivas. E fica aí o meu abraço e meu agradecimento. Foi um prazer enorme estar com vocês, minhas colegas, e com o Instituto Sentidos. Obrigada. Obrigado, Leila. No caso aqui, uma parceria entre Instituto Sentidos e Contato Evidências Educacionais, que é a Nájera. A gente divide o mesmo prédio, funcionam duas empresas dentro de um prédio. A Nájera ali trabalhando com crianças com autismo, né? A Nájera, que é mestre em análise de comportamento. Então, a gente ali divide o mesmo espaço. Então, no caso, é uma ideia conjunta. Esse evento ele foi uma ideia conjunta. Então, bora lá, Nájera. Muito obrigada aos professores que participaram do nosso encontro de hoje, a todas as pessoas que também estiveram como ouvinte conosco, ao Aristóteles pela parceria de sempre, e a toda a equipe também do Instituto Sentidos. Eu acredito que existem duas coisas muito importantes para que a inclusão aconteça de forma efetiva. A primeira dela é, lógico, que haja um sentimento, né, um sentimento de respeito, um sentimento de amor pelo que se faz, um sentimento de compromisso pelo que se faz, mas também é importante que haja técnica, conhecimento técnico, para que o nosso serviço ele seja feito com qualidade. Então, eu acho que é nessa perspectiva que o Instituto Sentidos, assim como a Contato Evidências Educacionais, tem caminhado, né? A gente faz os nossos eventos, os nossos atendimentos, com compromisso, com qualidade técnica, mas também com muito amor pelo que a gente faz. Eu acho que realmente é necessário conhecer, né, saber da técnica, mas também ter muito carinho, muito compromisso pelo aquilo que se faz. E eu acho que a gente é peça fundamental para que a inclusão aconteça de forma efetiva. Nós, enquanto profissionais, enquanto pais, enquanto cidadão também. Então, acho que à medida que cada um se vê como uma pessoa participante desse processo, eu acho que as coisas vão acontecer de forma efetiva. Eu acredito muito que um dia isso vai acontecer, né? E é por isso que a gente trabalha todos os dias e continua nessa luta. Obrigado a todos. A gente vai lembrar aqui, no caso, na próxima semana que vem, nós vamos ter um outro webinar, que vai ser com o professor José Eduardo Lanucci, que ele é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. Ele é parte do grupo de pesquisa da professora Maria Tereza Egler-Botoan, né? Então, ele vai estar conosco falando sobre inclusão, né? Então, a gente já deixa um convite a todos, se inscrevam também no site.
Nós vamos ter também, né, a gente já elaborou, para próximo, depois dessa quarentena, a gente vai ter um curso sobre TDAH com a professora Remédio e a professora Leila, né? Então, todos já se sintam convidados a estar participando desse curso. Nós vamos ter também cursos de alfabetização para crianças com autismo com a professora Nájera, de ensino estruturado também com a professora Nájera, que nós vamos estar aí, isso era para acontecer agora em Maio. Era em maio, né? maio. Só que nós vamos ter que adiar, né, prorrogar esse, esse curso mais para frente, que é um curso para ser um curso presencial, né? Então, queremos também agradecer pela grande disponibilidade da nossa intérprete, Pois é, Simone. Simone, Rogério também, pela disponibilidade, o Rogério que faz parte da Rogério. Associação dos Surdos da Caxias, né? Então, também quero parabenizar a Associação também de Surdos de Caxias, que é uma importante entidade para os surdos, o Rogério pela disponibilidade, a Simone, a Leila, a professora Remédios, a Nájera. Então, todos estão, nós nos sentimos felizes, né, por ter acontecido, por nós termos realizado essa ação. Certo? Então, muito obrigado Muito mesmo. obrigada. Agradecemos a todos. Hoje pela manhã, até que a gente, como se diz, no dia que nós vamos realizar a nosso webinar, a gente se depara com a notícia triste daquele pessoal fazendo piada com autismo. Pois é. O pessoal fazendo piada com autismo, uma piada de mau gosto. Verdade. Isso não é... Verdade. Que não tem conhecimento, não tem inteligência, porque pessoas com ciência não são motivos de piada. Eu até falava, né, que as pessoas às vezes questionam por que um dia de conscientização do autismo, né? Então a gente percebe a partir do momento que as pessoas usam, né, expõem as necessidades específicas de pessoas e que essas necessidades elas são vistas ridicularizadas, são vistas como piada, motivo de alguém sorrir, é sinal de que ainda existe muito o que se fazer em relação à conscientização. Isso é verdade. Tem muita gente sem conhecimento. Muita gente sem conhecimento mesmo. Né? Pessoas que se dizem inteligentes e não têm conhecimento sobre o outro. Outra questão que a gente tem que falar que, obviamente, na próxima o webinar sobre a questão de inclusão. E tinha mais um tópico que eu queria falar com vocês. No momento não me veio mais. Ah, sim, certo. A gente quer deixar, justificar a ausência da advogada Messia, né? Como superiores, ela não pôde estar conosco, falando sobre a questão de legislação, né? Sobre a pessoa com autismo, e também da professora Francisca. Iríamos estar transmitindo um vídeo, mas infelizmente O vídeo deu problema. Questões tecnológicas, questões de hardware, assim, não deu certo, né? Mas nós vamos estar divulgando o vídeo dela posteriormente, junto com esse, através de uma edição, ok? Então, boa noite a todos, uma boa Semana Santa, que Deus abençoe a todos e que fiquem em casa para que esse coronavírus ele não possa se multiplicar, ok? Amém. Tchau, gente. Amém. Passo. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.